O problema do livre-arbítrio. Está tudo pré-determinado? O problema do livre-arbítrio em discussão através de várias áreas do conhecimento. Mas o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo, entre outras. O real significado de livre-arbítrio tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade, e muitas vezes confundem com o desrespeito e a falta de educação. Cada um tem realmente o direito de fazer o que quiser com sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique a ninguém. O livre-arbítrio na Bíblia. A expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens podemos ver que Deus dá o poder de escolha ao ser humano. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam seus mandamentos e façam coisas boas. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas da forma como usa o livre-arbítrio, ou seja, vai ser responsabilizada pelos seus atos. A Bíblia também fala em predestinação, onde algumas pessoas são escolhidas mesmo antes de nascerem e são predestinadas a seguirem o caminho de Deus. Para algumas pessoas isso é um conflito, porque dizem que se uma pessoa foi predestinada a fazer alguma coisa, não tem vontade própria. Livre-arbítrio na filosofia. No âmbito da filosofia, o livre-arbítrio se opõe ao determinismo, que defende que todos os acontecimentos são causados por fatos anteriores. Para o determinismo, as ações do homem são determinadas por leis da natureza ou por outras causas, e por isso o ser humano não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Para a filosofia, o indivíduo faz exatamente o que tinha que fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade e ocorrem com a força de outras causas internas ou externas. A história do livre-arbítrio. Para podermos entender isso, a melhor coisa a fazer agora é entender o conceito dos incompatibilistas ou incompatibilismo, que concorda que o determinismo não deixa espaço para o livre-arbítrio. Isso significa que o homem estaria sujeito às leis do universo, à vontade dos deuses, ou até como um efeito de algo que seria inescapável, enquanto que outros achavam o oposto, que o homem teria sempre direito à escolha, portanto tem direito ao livre-arbítrio. Daí vem o termo incompatibilistas ou incompatibilismo, porque são conceitos incompatíveis. Então, eles rejeitam um ou outro desses conceitos. O problema do livre-arbítrio foi identificado na antiga literatura filosófica grega. A noção de livre-arbítrio incompatibilista foi atribuída a Aristóteles no século IV a.C. e Epíteto no século I d.C. Era o fato de que nada nos impedia de fazer ou escolher algo que nos fazia ter controle sobre alguém ou algo. De acordo com Suzanne Beaubien, a noção de livre-arbítrio incompatibilista talvez seja identificada pela primeira vez nas obras de Alexandre de Afrodisias, século III d.C. O que nos faz ter controle sobre as coisas é o fato de sermos causalmente indeterminados em nossa decisão e, portanto, podermos decidir livremente entre fazer, escolher ou não fazer. O termo livre-arbítrio, liberum arbitrium, foi introduzido pela filosofia cristã. Tradicionalmente significava a falta de necessidade na vontade humana, de modo que o termo a vontade é livre significava a vontade não tem que ser tal como é. E significa que é uma forma de dizer que podemos fazer nossas escolhas desde que nossas escolhas sejam aquelas tais como são, ou alguém controlando e determinando previamente.
Esse requisito foi universalmente abraçado por incompatibilistas e compatibilistas. As questões subjacentes são se temos controle sobre nossas ações e, em caso afirmativo, que tipo de controle e em que medida. Então, essas questões são anteriores aos primeiros estoicos gregos, por exemplo, Crisipo, e alguns filósofos modernos lamentam a falta de progresso ao longo de todos esses séculos. Por um lado, os humanos possuem um forte senso de liberdade, o que nos leva a acreditar que temos livre-arbítrio. Por outro, um sentimento intuitivo de livre-arbítrio pode estar errado. É difícil conciliar a evidência intuitiva de que as decisões conscientes são causalmente eficazes com a visão de que o mundo físico pode ser explicado inteiramente pela lei física. O conflito entre a liberdade sentida intuitiva e a lei natural surge quando o fechamento causal ou o determinismo físico é afirmado. Com o fechamento causal, nenhum evento físico tem uma causa fora do domínio físico, e com o determinismo físico, o futuro é determinado inteiramente por eventos precedentes, ou seja, causa e efeito, consequência de um ato seguido do outro. O enigma de reconciliar o livre-arbítrio com o universo determinístico é conhecido como problema do livre-arbítrio ou às vezes referido como o dilema do determinismo, que diz que as coisas já estão pré-determinadas. Esse dilema também leva a um dilema moral, a questão de como atribuir responsabilidade por ações se elas já tivessem sido causadas ou pré-determinadas inteiramente por eventos do passado. Schopenhauer disse que o homem é livre para fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. O determinista rígido diz que, obviamente, então, não há livre-arbítrio. E nesse caso, a vida seria como um jogo de dominós colocados um depois do outro. Ao derrubar-se o primeiro, a sequência é inescapável. Mas o que é o destino? O destino é um curso pré-determinado de eventos. É um conceito baseado na crença de que existe uma ordem natural fixa para o cosmos. O destino geralmente implica que existe um curso definido do qual não se pode desviar e sobre o qual não se tem controle. O determinismo teológico. O determinismo teológico é uma forma de determinismo que afirma que todos os eventos que acontecem são pré-ordenados ou predestinados a acontecer por uma divindade monoteísta, ou por vários deuses, ou que estão destinados a ocorrer devido à sua onisciência. Frases como Deus quis, se Deus quiser, ou representando até o mundo grego antigo segundo o desejo dos deuses, e assim por diante. O determinismo teológico também pode ser visto como uma forma de determinismo causal, em que as condições antecedentes são a natureza e a vontade de Deus ou dos deuses. Então, a partir dessa visão, podemos agora aproveitar um artigo da revista New Scientist, uma publicação do ramo científico, na edição 3334, publicada em 15 de maio de 2021, com o título Por que os cientistas estão revivendo uma ideia considerada um forte tabu? A capa da revista mostra exatamente o universo predestinado. O artigo é sobre Sabine Hossenfelder e seu trabalho no superdeterminismo, e ela é autora do livro Lost in Math, ou seja, Perdido na Matemática, que se refere a como a física atual está perdida na busca da beleza e da simetria, da estética dos seus conceitos, e fica muito longe da realidade de chegar a atingir o conhecimento necessário e a expressão desse conhecimento na física. Segundo o New York Times, nesse livro provocativo, uma física contrária argumenta que a obsessão moderna de seu campo com a beleza nos deu matemática maravilhosa, mas uma ciência ruim. Seja ponderando buracos negros ou prevendo descobertas no CERN, os físicos acreditam que as melhores teorias são bonitas, elegantes, naturais, e esse padrão separa a teoria popular das descartáveis.
É por isso que Sabine Hossenfelder argumenta: não vimos um grande avanço nos fundamentos da física por mais de 4 décadas. A crença na beleza tornou-se tão dogmática que agora entra em conflito com a objetividade científica. A observação não foi capaz de confirmar teorias alucinantes, como a supersimetria ou a grande unificação, inventadas por físicos com base em critérios estéticos. Pior, essas teorias do tipo bom demais para não ser verdade não podem ser testadas e deixar o campo em um beco sem saída. Para escapar, os físicos devem repensar seus métodos. Somente abraçando a realidade como ela é, a ciência pode realmente descobrir a verdade. Nunca trabalhei em algo tão impopular, diz Sabine Hossenfelder. Ela riu ao dizer isso, mas está claramente frustrada. A ideia que ela está explorando tem a ver com o maior mistério da teoria quântica, a saber, o que acontece quando o reino quântico indefinido e indeciso é destilado em algo definido, algo que experimentaríamos como real. Mas os resultados dessa gênese são inteiramente aleatórios, como sugere a teoria. Albert Einstein não tinha dúvidas. Deus, argumentou ele, não joga dados com o universo. Hossenfelder está inclinada a concordar. Agora, ela e um punhado de outros físicos estão gerando controvérsia ao tentar reviver uma ideia não aleatória e determinística em que os efeitos sempre têm uma causa. As apostas são altas. O superdeterminismo, como essa ideia é conhecida, não só faria sentido para a teoria quântica um século depois de ter sido concebida, como também pode fornecer a chave para unir a teoria quântica com a relatividade para criar a teoria final do universo. Isso faz muito sentido aqui, fazendo apenas um comentário sobre, porque a física quântica deixou as coisas de forma extremamente aleatória, em vários sentidos, em várias de suas áreas, inclusive na mecânica quântica. Então, o que nós temos que observar é que existe sempre uma razão para tudo. E temos um universo emaranhado com razões emaranhadas que se fazem surgir coisas na realidade física, padrões que surgem nessa realidade e que podem vir de algo que não está sendo percebido, algo que está no campo invisível, como nós vamos ver andando um pouquinho mais por essa teoria. Portanto, no universo físico, embora percebamos os atos e os acontecimentos como uma coisa após o outro, na forma lógica de uma consequência, tudo tem uma razão real num campo invisível, que certamente está ligado à realidade da mente individual, da mente coletiva do homem e da mente universal, coisa que não se discute nesse artigo, mas eu quero deixar isso bem claro para que você possa compreender mais e mais o andamento desta visão da Sabine Hossenfelder, ok? Então, andando um pouquinho mais, nós vamos entender que o que os físicos estão tentando dizer é que existe sim um superdeterminismo, que tudo tem uma razão que vem de um campo anterior ao campo da fisicalidade, que se manifesta na fisicalidade, que só vemos uma parte dessa razão se manifestar de forma causal, parecendo algo pré-determinado que nos envolve de uma maneira a nos dar uma flecha direcional, parecendo inescapável. Entretanto, as configurações que mostram aonde o livre-arbítrio pode estar configurado, elas vêm de um campo invisível para um campo visível, que alterna possibilidades de evento. Então, com isso em sua mente, nós vamos poder seguir adiante com o que esses físicos estão agora colocando, abrindo realmente um novo espaço dentro da física normal, onde se considerava que o nosso universo é só pré-determinado, determinístico, e não há uma saída, não há um escape. Portanto, eles descartavam o livre-arbítrio totalmente. Agora nós temos uma questão de livre-arbítrio adicionado, sempre associado com um certo determinismo, porque nada está separado de nenhuma coisa, mesmo num campo do invisível para o visível.
Continuando então. Muitos teóricos estão convencidos de que o superdeterminismo é a ideia mais perigosa da física. Por quê? Porque se você levar suas implicações a sérios, esses argumentos poderão minar todo o edifício da ciência conhecida, como hoje ela é apresentada no campo das escolas das universidades, porque esse tipo de ensino é diferente do padrão que de fato existe em outros níveis da ciência, que não é apresentado para o público em geral e nem para os acadêmicos. Então, qual é a resposta? Diz o artigo. A teoria quântica descreve o comportamento da matéria em sua forma mais básica, os átomos e suas partículas constituintes. Foi concebido para dar sentido ao comportamento observado dos átomos e resultou na afirmação dos físicos de que as partículas se comportam como ondas e podem parecer estar em vários estados diferentes ao mesmo tempo, conhecido como uma superposição. A ideia é que somente quando observamos essas partículas diretamente é que elas assumem propriedades definidas. Erwin Schrödinger criou uma equação para capturar a impressão do reino quântico, mostrando que ele poderia ser representado por uma entidade matemática, mais tarde chamada de função de onda. Isso dá a probabilidade de que um objeto quântico se manifeste como um estado ou local particular após a medição. Mas não é possível prever com grau de certeza aonde ele vai se manifestar. Isso leva à suposição de que cada resultado individual ocorre ao acaso e, portanto, que no nível mais fundamental que conhecemos, o universo é indeterminístico, governado pelo acaso. É contra isso que Einstein se colocava e a nossa pesquisa atual também. O artigo diz: isso é difícil de engolir para muitas pessoas porque vivenciamos um mundo em que os efeitos sempre têm uma causa. Isso significa que, então, se não conseguimos explicar as coisas ainda, não significa que elas não tenham uma causa que para nós ainda nos parece invisível e que, quando elas surgem, não conseguimos encontrar uma razão. Mas porque não vemos, não significa que ela não exista, frisando. Assim, alguns tentaram consertar a situação, sugerindo que os diferentes estados simultâneos de um átomo em superposição são um reflexo de diferentes realidades que ocorrem em universos separados. Ou dizendo que os átomos simplesmente não têm propriedades e não existem realmente quando não estão sendo observados. Mas nenhuma dessas interpretações faz sentido para Rosenfelder. Todas elas contêm contradições, diz ela, e é por isso que ela está trabalhando para explorar o superdeterminismo. Para entender o conceito, primeiro você precisa entender uma ideia apresentada pelo físico John Bell na década de 80. Bell propôs um esquema para testar se havia mérito em outra das reservas de Einstein sobre a teoria quântica, que ele tinha sempre um pé atrás, e dessa vez sobre a ação fantasmagórica à distância, como Einstein a apelidou, em que as medições de uma partícula parecem influenciar o resultado das medições de outra partícula espacialmente distante. Isso significa que, na verdade, tudo está conectado em algum nível, mesmo que nós não possamos enxergar as coisas. Então, a teoria resultante poderia ter todas as consequências da mecânica quântica, mas nenhuma das esquisitices. Então, esse esquema de Bell dizia respeito ao resultado estatístico de uma série de medições em duas partículas com propriedades quânticas que estão emaranhadas uma com a outra devido a alguma interação no passado. Então, se imagine em realidades paralelas. Multiplique a você mesmo em várias linhas temporais, se achar mais fácil, em universos paralelos. Em cada um desses universos, você está lá, mas você não está realmente lá, porque você está nesse, mas uma outra versão de você está nesses outros universos. E cada um desses universos e seus atos está em um tempo diferente do seu. Alguns estão mais avançados no futuro, outros ainda estão no que, em relação a você agora, significa o passado.
e cada um deles está influenciando o seu momento presente o tempo todo, ou por uma razão suficiente, você recebe inspirações de um futuro ou lembranças de um passado que talvez, não tenha sido exatamente o seu passado, mas essas dicas temporais, este conhecimento que surge por inspiração, acaba influenciando o seu presente por um emaranhamento de quadros de memória pertencente a realidades paralelas em tempos diferentes. Um exemplo disso que aconteceu no filme Interestelar, de Christopher Nolan, quando Amélia recebe um contato de uma mão do futuro, entrando em contato com ela em um momento de desespero, onde eles se achavam perdidos. Essa é uma cena bem bonita, onde ela mesma conclui que era ela ou eles mesmos acessando do futuro, no seu momento presente, para uma solução. Bell mostrou que se essas correlações não locais forem reais, então uma probabilidade mínima com a qual você deve obter um resultado específico com o mesmo resultado de ambas as medições. Em termos matemáticos, isso é conhecido como desigualdade de Bell. Experimentos demonstraram que é possível violar a desigualdade de Bell. Isso parece provar que a ação assustadora à distância é real, apesar das objeções de Einstein. Ou seja, o emaranhamento quântico é real, mas a prova depende de uma suposição sobre a medição. Especificamente, Rosenfelder questiona a suposição de que o experimentador é inteiramente livre para escolher a base de qualquer medição. A ideia de que a natureza proíbe certas escolhas pode parecer rebuscada, mas a própria teoria quântica foi construída sob uma restrição rebuscada. Isso quer dizer, quando você faz uma escolha, já havia uma predeterminação para essa escolha, de alguma forma. Então há uma mistura de livre-arbítrio com determinismo o tempo todo. Isso não está nesse artigo, mas é um comentário. A neurociência diz que toda vez que nós achamos ter uma ideia de algo, antes da ideia ser percebida pelo seu próprio cérebro-mente, então, há uma sequência de alguns milésimos de segundo, antes da ideia ser percebida por nós mesmos, o cérebro já está trabalhando, o que significa que algo atingiu ou conectou-se com o cérebro, que é um processador de informações daquilo que eu chamo de mente, que está fora da realidade, mas conectado com o cérebro. Portanto, a mente informa ao cérebro a sua decisão. E quando o seu corpo físico percebe a composição daquilo que se chama você, através do seu cérebro, que é um processador e limitador de percepção dentro desta realidade, quando este processamento gera um campo de percepção, ele já está atrasado, ele já é passado de uma coisa que antes já foi recebida pelo cérebro e percebida milésimos de segundos depois. Então é como se o sopro da informação de uma decisão ocorresse antes dela realmente ter sido processada pelo seu cérebro e você dizer, tive uma ideia. Quando você diz, tive uma ideia, isso já aconteceu alguns milésimos de segundo antes da ideia em si surgir claramente para você. É isso que ela quis dizer aqui. Então vamos analisar novamente o que ela quis dizer. A ideia de que a natureza proíbe certas escolhas, por quê? Porque ela proíbe certas escolhas, porque alguma escolha ocorre antes daquilo que você acha que você escolheu depois. Porque para você será depois. A escolha ocorre antes, que é essa que atinge o seu cérebro para processar. Então, a ideia de que a natureza proíbe certas escolhas
pode parecer rebuscada, mas a própria teoria quântica foi construída sobre uma restrição rebuscada. Portanto, ocorre uma restrição. Você tem várias opções dentro do mundo da realidade, mundo físico, fisicalidade. Portanto, essa decisão vem de algo, de uma outra realidade que sopra para esta realidade, na qual você acha que está interagindo e decidindo nela exclusivamente. Voltando. Hossenfelder não é a primeira a se inclinar nessa direção. O Prêmio Nobel de Física Gerhard Hooft, da Universidade de Utrecht, na Holanda, propôs algo nesse sentido. E também Tim Palmer, um físico da Universidade de Oxford, está se juntando a eles. Isso aqui é incrível, realmente é mais um comentário meu sobre o trechinho do artigo, porque não é comum. E realmente é um dogma enorme dentro da física não considerar de forma nenhuma livre-arbítrio e conseguir raciocinar em cima do que está lá fora, influenciando algo que está aqui dentro, porque a física considera apenas aquilo que ela pode mensurar. Então isso é fantástico. Continuando. Palmer costuma trabalhar no Centro Europeu de Previsões do Tempo de Médio Prazo e sua experiência com a física de sistemas caóticos como o clima o levou a formular uma ideia de superdeterminismo baseado no caos que ele acha que pode explicar o mundo quântico. Então toda a teoria da previsão de tempo é baseada na teoria de caos. Para que você possa entender a teoria do caos, apenas uma lembrança: quem assistiu o filme de 1993, Jurassic Park, onde o personagem Ian, feito pelo ator Jeff Goldblum, ele prevê a destruição do sistema artificial biológico do Parque dos Dinossauros, com um exemplo como a gotinha de água e a água se mexendo no copo. Essa cena mostrou muito bem o que é a teoria do caos. Eu ainda não entendi bem o caos. Simplesmente ele lida com a imprevisibilidade de sistemas complexos. Então, nessa teoria do caos, sistemas como os padrões climáticos evoluem de uma forma extremamente sensível às suas condições iniciais. Pequenas mudanças na configuração levam a grandes divergências nas características posteriores do sistema. Então, uma coisa influencia a outra e vai em escala cada vez mais expansiva. Ao mesmo tempo, alguns sistemas caóticos sempre convergirão para um determinado conjunto de características. Então, existe um padrão matemático para isso. Isso pode ser capturado em uma entidade matemática chamada de atrator caótico, que mapeia seu movimento por todos os estados possíveis em direção a esses resultados quase inevitáveis. O atrator tem uma propriedade curiosa, muitas vezes ignorada, entretanto. Em qualquer sistema caótico existem estados e situações que estão fora dos limites. Então, esse atrator é a imagem tipicamente do efeito borboleta. Então, você conhece isso até por filmes, né? O efeito borboleta. E o atrator de Lorentz é exatamente essa imagem. Em Dark foram utilizadas várias imagens, né, e símbolos, mas um dos mais presentes foi a triqueta, que não deixa de representar a síntese do atrator de Lorentz, porque dois padrões geram um terceiro, e ao mesmo tempo o símbolo do infinito, que é o atrator de Lorentz, sempre uma origem e um campo de dissipação e um eterno retorno, mas de uma nova forma, expandindo o seu processo. Palmer tem investigado o que significaria se nosso universo estivesse sujeito às mesmas restrições. Imaginei que o universo fosse um sistema caótico evoluindo por conta própria, diz ele. Então ele imaginou conduzindo um experimento de Bell nesse universo caótico. Os experimentadores ainda fariam escolhas sobre a base de medição, mas Palmer pensa que certas combinações de estados quânticos podem ser inatingíveis, o que implica que algumas escolhas experimentais desafiam as leis da física. Em fevereiro, com John Hans e John Rarity, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, Palmer publicou uma série de projetos experimentais que visam encontrar o limite, se ele existir. Então, Hossenfelder está ainda mais adiantada. Seu projeto envolve a execução de um conjunto de medições repetidas em um sistema quântico.
Uma previsão geral do superdeterminismo é que o resultado das medições é realmente determinado, não aleatório. Então você testa verificando se as medições quânticas são realmente aleatórias, diz Rosenfelder. Em seu projeto, cada configuração inicial deve ser uma cópia exata na medida do possível da anterior. Se o universo é, em última análise, determinísticos, os resultados devem ser mais ou menos idênticos. Mas se a mecânica quântica probabilística realmente for fundamental, haveria mudanças facilmente discerníveis no resultado de cada execução. E esta segunda colocação, aonde há mudanças facilmente discerníveis no resultado de cada execução, que representa o que você vê nos filmes, sempre com as realidades alternadas, esse é o termo, né? Dentro de um processo expansivo, de um eterno retorno, mas nunca da mesma forma. É como está a humanidade agora, esse é um comentário meu, né? Sobre o artigo, eu estou adicionando a parte, meu ponto de vista sobre isso. É o que acontece com a humanidade, que ela não sai do mesmo ponto de submissão e entrega àqueles que comandam a mente da consciência de massa da humanidade, e a humanidade sempre está presa no mesmo padrão. Ela vai, expande, atinge novos níveis tecnológicos e culturais, mas ela não se liberta de um mesmo atrator universal. Ela está sempre presa no mesmo padrão de configuração. Ela faz um processo de eterno retorno, termo muito difundido pela filosofia de Nietzsche, sempre de uma nova maneira, mas dentro de um mesmo padrão de configuração. Por quê? Porque não transcende a si mesma a nível de espaço e tempo. Então é muito interessante quando nós vemos que existe algo pré-determinado, é a configuração base de um programa, mas existe um livre-arbítrio, que é a forma de jogar o programa e atingir níveis maiores de utilização desse programa, podendo transcender o programa ou ganhar um novo gradiente dentro desse mesmo programa, ou transcender em níveis mais altos, mudando a configuração do programa. Obviamente, o artigo de uma cientista de uma equipe de físicos não aborda esse comentário que eu estou dizendo, mas isso significa uma coisa muito importante, se adicionarmos a tudo isso que eles estão pesquisando e falando aqui, a questão da mente humana. Então, se ela já está trabalhando com um dogma violento, que é o dogma do livre-arbítrio e do determinismo, para quebrar o padrão único de visão dentro da física, de puro determinismo, e indo para um superdeterminismo, onde se adiciona um grau de livre-arbítrio, já é muito difícil a física aceitar esse tipo de pensamento dela. Imagine então adicionar a mente nesse processo. Então, nós teríamos que ter um mundo alterado e muito alterado dentro do que se chama de ciência para aceitar uma pesquisa de um gradiente muito mais avançado, que aí sim revolucionaria por completo a nossa realidade. Então, continuando aqui, quando nós vemos o comentário agora de um Weizmann falando sobre o que ele entende pelo superdeterminismo, nós entendemos que a mente desse cientista enxerga entre duas coisas apenas, ou livre-arbítrio ou determinismo. E ele não entende que o superdeterminismo considera gradientes de livre-arbítrio no meio, e ele classifica da seguinte forma: Weizmann acrescenta que o superdeterminismo também minaria a noção de livre-arbítrio humano e tornaria toda a ideia de fazer ciência sem sentido. Eu não sou um fã, diz ele. Por quê? Porque ele está considerando ou isto ou aquilo. E esse é o grande erro, porque a pesquisa mostra que existem as duas coisas juntas. Então, sob o ângulo dessa pesquisa, o problema do livre-arbítrio surge porque no teste de Bell,
O experimentador deve ser capaz de configurar o experimento como quiser. E o superdeterminismo diz que isso não é possível, porque existem restrições ocultas. Ou seja, quando você diz, vou configurar o experimento conforme eu quero, algo já antes lhe disse, ou você entrou num processo de síntese entre você nessa realidade e outra realidade para determinar aquilo que vai ser feito. Então algo está pré-determinado antes de você tomar a decisão. Então o superdeterminismo diz que isso não é possível porque existem restrições ocultas para aquilo que se chama livre-arbítrio total externo dentro desta realidade física. Então, realmente, dentro dessa realidade física, tudo está dentro de certos padrões e restrições. Existe o livre-arbítrio? Sim, mas ele é um conjunto entre este externo e aquele mundo interno ou invisível, onde várias versões de você com outras versões de outras realidades podem estar interagindo ao mesmo tempo, embora você as perceba como única. Voltando agora ao padrão da pesquisa, estou fazendo minhas adições, então não fique confuso, por isso que eu digo, voltando ao padrão da pesquisa, Price argumenta que o superdeterminismo funciona se você adotar a perspectiva do universo em bloco, da teoria da relatividade especial de Einstein, onde passado, presente e futuro coexistem em uma grade quatro-dimensional que chamamos de espaço-tempo. É exatamente a cena incrível do filme Interestelar, de 2014, onde o personagem está dentro daquilo que se chama de hipercubo, onde você tem exatamente o que Einstein fala, uma grade quatro-dimensional, onde passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo. E o personagem principal consegue acessar a filha no futuro e a filha no passado, estando dentro desse hipercubo. Quem conhece o filme vai entender claramente, quem não conhece, fortemente recomendo, onde essa visão está cientificamente correta, embora seja uma teoria e não haja uma prova nenhuma a respeito disso, mas é exatamente o ponto que nós estamos relacionando. Então, nesse esquema, o tempo não corre em nenhuma direção. A seta do tempo não é fundamental para a relatividade, ou para a teoria quântica, aliás. Isso significa ajustar as configurações de um detector para determinar as propriedades de duas partículas emaranhadas de uma maneira particular que pode influenciar as propriedades que essas partículas ganharam no que chamaríamos de um momento anterior. Portanto, essas partículas que se emaranham pode ser uma partícula de um passado em relação ao momento e posição em que eu estou no espaço-tempo, e pode ser também uma partícula de um futuro. Entenda a partícula como pessoa, mente, partícula em si, de um futuro que então se emaranham independentemente da questão temporal em relação à minha posição no tecido espaço-tempo. Significa que sim, eu posso estar recebendo influências do meu passado em outra linha do tempo e influências do meu futuro em outra linha temporal. A configuração que escolhemos tem uma influência na partícula desde quando ela foi formada em algum evento que produziu duas partículas, diz Price. Se houver causalidade retroativa, a ciência e o livre-arbítrio humano podem ser resgatados. Não vejo motivação para negar a conclusão do Teorema de Bell, diz James Laidman, filósofo da Universidade de Bristol, do Reino Unido. Não é o fim do mundo aceitar a existência de um fenômeno não local, como emaranhamento, mesmo que vá contra nossos pressupostos metafísicos. Os proponentes do superdeterminismo pensam que há muito a ganhar, entretanto. Para começar, pode abrir a porta para novos tipos de tecnologia, diz Rosenfelder. Os limites de quão bem podemos fazer medições vêm do ruído que tem suas raízes na aleatoriedade quântica.
Se a aparente aleatoriedade é realmente o resultado de processos controláveis, talvez pudéssemos diminuir o ruído quântico. Acho que isso seria importante para a computação quântica. O principal problema que eles têm é o ruído, diz Rosenfelder. Para Palmer, os benefícios podem estar na busca de unir a teoria quântica com a relatividade para criar uma teoria da gravidade quântica. A abordagem usual é modificar a relatividade e deixar as coisas quânticas de lado, mas Palmer acha que o superdeterminismo sugere que isso pode ser um erro. Vai ser necessário dar muito mais do lado quântico do que do lado da relatividade, diz ele. Não há acordo à vista e o progresso é lento porque há muitas poucas pessoas trabalhando no superdeterminismo devido ao dogma. No entanto, vale a pena explorar sua proposta para responder ao enigma da teoria quântica, diz Adlam. Eu não diria que o superdeterminismo é minha rota preferida, mas acho que é definitivamente razoável e merece muito mais atenção do que recebeu. Muito interessante esse artigo, pessoal, que obviamente eu fiz algumas alterações por causa dos meus comentários e retirei muitas partes para tentar facilitar. E para finalizar, um pouco de filosofia. Vou utilizar agora Leibniz, a razão eterna, o princípio da razão suficiente em apenas algumas frases, para poder juntar o pensamento nessa filosofia que tem tudo a ver. Pois nas coisas eternas, mesmo que não haja causa, devemos entender que existe uma razão. Nas coisas que persistem, a razão é a própria natureza ou essência. E ele continua: portanto, uma vez que a base última deve estar em algo que é de necessidade metafísica, e uma vez que a razão para uma coisa existente deve vir de algo que realmente existe, segue-se que deve existir alguma entidade de necessidade metafísica, ou seja, ser uma entidade cuja essência é a existência. Mais uma de Leibniz: pois eu defino livre como aquilo para o qual nenhuma razão pode ser dada além da vontade. Portanto, nada existe sem uma razão, mas essa razão é intrínseca à vontade. A ciência hoje nega a existência da vontade, da agência interna e da teleologia, o objetivo, negando assim o livre-arbítrio. A ciência sempre depende de outras causas que não a vontade interna, ou seja, as causas externas. A existência de causas internas, razões ou propósitos destrói automaticamente o paradigma científico. Daí porque os cientistas estão tão interessados em negar a agência interna. Leibniz ainda disse: concluo, portanto, que a verdadeira liberdade consiste no poder que temos de raciocinar cuidadosamente sobre as coisas e agir de acordo com o que julgamos melhor. Ele ainda diz: sempre agimos de acordo com o que julgamos melhor. O problema é que a maioria das pessoas não é boa em julgar o que é melhor. Quanto mais um homem sabe, mais livre ele é, já que o erro e a restrição são igualmente contrários à liberdade de ação. As pessoas estúpidas não são livres. Você é mais livre quanto mais racional você for, mais capaz de associar dados você for e, consequentemente, mais correto você é. E nesses estados quânticos de hiperconectividade e de frequências mais altas, os seus padrões de emaranhamento te levarão a mais e mais possibilidades de conexão em realidades de graus de liberdade maior. Então esse determinismo e esse superdeterminismo é de fato criado por você o tempo todo. Esteja consciente disso. Um abraço a vocês e até o próximo trabalho.